Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Olmir Cadori, do PSDB, parlamentar que também estreia nessa 18ª legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul e, sobretudo, aqui no De Frente com a Lei, espaço tradicional da TV Câmara, onde os vereadores prestam contas dos seus mandatos, do andamento, das propostas. De imediato, lhe saúdo, vereador Cadori, uma honra tê-lo conosco aqui. Da mesma forma, Fábio, uma satisfação participar desse programa. É muito importante esse contato com a sociedade, com a população de modo geral, e agradeço a oportunidade em participar desse programa De Frente com a Lei. Vereador Cadori, nesses primeiros 8 meses, digamos assim, ainda incompletos de legislatura, o senhor tem se notabilizado por uma dedicação à Comissão de Desenvolvimento Econômico da Casa, da qual o senhor é presidente. O senhor também acumula a função de líder do governo municipal da Casa. Aquelas pessoas que não acompanham muito a atividade legislativa, o líder de governo ele vem como um facilitador, no sentido de esclarecer junto aos colegas, à comunidade, os projetos que chegam do Executivo, até para, pelo bom andamento dos trabalhos, pela facilidade, no sentido de compreendendo, os colegas vereadores vão saber melhor o que estão votando e a própria comunidade também entenderá melhor os assuntos da casa. Então o senhor faz, digamos assim, esse meio campo como líder de governo. E o senhor também propôs e já preside a frente parlamentar dedicada ao esporte amador. Eu gostaria então que o senhor desse uma introdução de como que tem se dado essa sua familiarização com o contexto do legislativo, é um vereador de primeiro mandato, digamos assim, e daí entrarmos então nessas searas nas quais o senhor tem se dedicado. Na verdade, Fábio, o desafio de ser vereador já é um grande desafio. É meu primeiro mandato como vereador, na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, é um desafio muito grande. Mas eu, com muita dedicação, estou enfrentando com naturalidade esse momento, mas é evidente que agregou a isso a liderança de governo, como você disse, é mais uma tarefa, diga-se de passagem, difícil, porque eu sou interlocutor ou sou mediador entre o executivo e o legislativo. Então, você sabe muito bem as polêmicas dentro do legislativo e eu tenho que intermediar, eu tenho que agir de uma forma para que os projetos enviados especialmente pelo executivo, e que, diga-se de passagem, foram muitos, que tenham aprovação. Mas eu confesso a você que me sinto realizado porque a maioria dos projetos polêmicos ou mais importantes nós conseguimos aprovar nesses primeiros 8 meses de governo. Quais projetos o senhor poderia enumerar assim? Porque não é uma ideia de aprovação a qualquer custo. Quando nós falamos nessa mediação, o líder de governo ele também tenta esclarecer, o vereador tem muitas dúvidas, até a possibilidade de apresentar emendas, outras vezes o executivo absorve a demanda do vereador e ganha tempo, evitando emendas e mais tramitações. Então é um processo de construção, o senhor participa dessa forma, e é o que se espera de um líder de governo. Quais projetos que deram mais trabalho, digamos assim, ou que a construção via liderança de governo facilitou a aprovação e uma política pública? Na verdade, a minha forma de liderar e de coordenar é uma forma de muito diálogo, de muita aproximação. Não só no momento da sessão, mas articulação nos bastidores da política. E eu, evidentemente, que estou aprendendo, é um caminho novo para mim, mas eu estou exercendo ele com muito diálogo e muita... Eu peço que o senhor cite, então, algum projeto que tenha demandado. Eu citaria, então, talvez um que foi mais polêmico, foi a licitação e as discussões sobre o transporte coletivo em Caxias do Sul. O governo municipal propôs retiradas de benefícios, de direitos, e essa foi um assunto realmente polêmico. Isso no início da legislatura? No início da legislatura. Aquelas extraordinárias de verão? Isso, aquelas sessões extraordinárias, polêmicas, mas que eu dizia naquele momento, e repito hoje, foi um problema que caiu no colo do Adiló, porque a licitação era para ter... Adiló de Domênico, prefeito de Caxias do Sul. Isso. No ano passado já era para ter acontecido a licitação e foi adiado, enfim. Tinha que se enfrentar e foi enfrentado. E tivemos, evidentemente, muitas críticas, muitas dificuldades. E saliento
positivo foi a aprovação do Refis, que o governo municipal, depois de muitos anos, depois de 5 anos, ou 6 anos, ele apresentou essa possibilidade de quem, o contribuinte que está em dívida ativa ou ajuizada com o município, de fazer a renegociação, o parcelamento das dívidas, e isso foi um projeto que eu considero relevante e tivemos sucesso, evidentemente, tivemos apoio da unanimidade, acho, não lembro agora, dos vereadores, porque é um projeto que vem ao encontro do interesse do Executivo, mas muito ao encontro do interesse da sociedade. Que vem dialogando com um processo também de tentativa de retomada das atividades econômicas na cidade, e isso é um contexto mundial, inclusive, nesse momento que ainda é de pandemia. Nós ainda não concluímos o total enfrentamento à Covid-19 e o Executivo tem lançado mãos, o Executivo, a Prefeitura, no caso, de medidas. Teve o Refis e também aconteceu o chamado projeto do Crédito Caxias, né, no sentido de possibilitar um fomento, linhas de créditos aos pequenos, médios, microempresários, no sentido de também aumentar a atividade econômica. O Refis também veio nesse sentido, vereador. O Refis veio nesse sentido, o Crédito Caxias foi uma outra decisão importantíssima do governo, o programa Luz, Cor e Flor do Executivo, com a vice-prefeita liderando, e tantas outras atitudes no aspecto social que o prefeito Odiló e a vice Paula têm incrementado. A regularização fundiária que foi sancionada... Projeto histórico, hein? Projeto histórico, eu dizia hoje que vinha de várias administrações e, enfim, maturou, né? Isso, eu dizia hoje na Câmara que eu fiz essa defesa do gesto, da atitude do prefeito em sancionar na sexta-feira passada a regularização fundiária, que vem regularizar 600 loteamentos irregulares em Caxias, que devolve ou dá ao cidadão dignidade, orgulho e segurança por ter a propriedade dele. Enfim, e além do lado social, que é muito importante, que o proprietário desse bem, desse lote, desse terreno, enfim, ele vai ter todas as condições de atendimento do poder público. Vereador, boa parte dessas matérias que nós estamos aqui revisando e tentando contextualizar junto ao telespectador que nos acompanha neste momento, enfim, até internautas, porque somos multiplicados o sinal aqui, o programa pelas redes sociais, passam pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, presidida pelo senhor e que se debruça neste momento sobre o chamado projeto das diretrizes orçamentárias de 2022 já. O município se debruça já para preparar o orçamento do ano que vem. Então, tem sido uma longa tarefa. Que expectativa o senhor tem do ponto de vista econômico? Claro que o vereador ele não vai mexer na área econômica, longe disso, não é competência do vereador, mas pelo que o senhor tem verificado já dessas peças que já aportam ao Legislativo, em breve o plenário aprovará as diretrizes, a forma como será gasto, digamos assim, o dinheiro público em 2022. Eu sempre brinco com o prefeito Odiló dizendo que eu sabia que ele era meu amigo, mas que a amizade não fosse tão forte. Ele me premia como líder do governo e presidente de uma das comissões mais importantes, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Exatamente. Nós apresentamos o plano plurianual, que vai ser, que é a espinha dorsal da administração, que vai entrar em vigor de 2022 a 2025. Cinco, porque pega o primeiro ano da próxima administração. Isso. E aí foi aprovado, nós tivemos um trabalho forte nesse sentido. Eu tenho assessoria do vereador Gelson Veadrigo, que é um profissional competente, e nós temos conduzido o plano plurianual e seguido, enfim. Mas teve um adendo importante, Fábio. Nunca na história do plano plurianual houve emendas. E neste plano plurianual foi agregado 7 emendas. Então a gente ouviu... Da própria comissão de vereadores. Da própria comissão de vereadores, os vereadores... processo de construção. O Maurício Fiscal, que foi um dos que mais apresentou, emendas para o plano plurianual, que foi um fato novo e nunca na história do Legislativo tinha, ou do Executivo, enfim, tinha ocorrido emendas parlamentares.
Nós tratamos aqui mais do âmbito da comissão e da liderança de governo em si. Eu gostaria que nessa parte final, digamos assim, da nossa entrevista, nós entrássemos na frente parlamentar dedicada ao esporte amador. O senhor tem uma trajetória como cidadão, mas de praticar o esporte amador, futebol, o senhor se dedica a esse segmento e agora com o mandato de vereador já se mostra interessado e dedicado a dar maior atenção a isso. O que poderemos esperar da frente parlamentar, porque o vereador ele não vai necessariamente produzir as políticas de esporte, essa implementação compete ao executivo, mas a frente parlamentar presidida pelo senhor pode ser uma grande indutora. Como é que o senhor já tem visto esses primeiros passos de trabalho na frente parlamentar do esporte amador? Eu criei uma única frente, a Frente Parlamentar de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador, porque, como você citou, eu sempre pratiquei esporte, e o esporte ele dá amizade, saúde, lazer e especialmente inserção social. Então, se tratando de um órgão público, e eu sou vereador, entendo que nós temos que, sim, investir mais no esporte amador. O FIA Esporte, que é o financiamento municipal do esporte, ele vai receber, ou está sendo provocado por mim, pela frente, de dedicar ou direcionar mais aporte financeiro para o esporte amador. A gente vê no dia a dia, nas competições... Isso da ordem de quanto, mais ou menos, vereador? Já tem uma noção de em que patamar andam essas cifras de incentivo? Eu não saberia te precisar os valores, mas eu posso dizer que eu tenho lutado junto ao plano plurianual, no momento que ele foi elaborado, para que houvesse mais verbas destinadas ao esporte amador. Porque a gente sente que lá na ponta, no dia a dia... Essa foi uma das emendas, se eu não estou enganado. Foi uma das emendas. Quando o senhor comentava das emendas. Isso, e eu apresentei também emendas relacionadas à profissão da odontologia, e foi aceita no plano plurianual. Então, o esporte no dia a dia, nos bairros, nas competições, nas ligas, há uma necessidade muito grande de verba, de investimento. Então, eu fiz um trabalho forte, estou fazendo, no sentido de que verbas sejam mais direcionadas ao incentivo ao esporte para que o cidadão, além da prática da saúde como um todo, a inserção social seja realmente uma das grandes alcances do investimento do FIA Esporte. Bem, vereador, não quis interromper o seu raciocínio, já entramos, digamos assim, quase no minuto final do nosso bate-papo aqui, tratamos da sua larga atividade como líder do governo municipal aqui na casa, as atividades da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, além da frente parlamentar também dedicada ao esporte amador, ambos grupos parlamentares presididos pelo senhor. Eu já vou deixar um convite para que o senhor retorne dentro dos próximos meses, até para detalhar a evolução dessas pautas. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as considerações finais, digamos assim. Fábio, eu entrei na política com o objetivo de fazer o melhor. Sou um profissional que tenho minha atividade como cirurgião dentista, eu poderia ficar muito exercendo a minha profissão com tranquilidade. Mas assumir esse compromisso como vereador de fazer aquilo que a sociedade quer. Uma política honesta, transparente, e não só eu, todo o meu gabinete está recebendo ou se dispõe a receber todas as reclamações, todos os pedidos possíveis, porque, com certeza, eu, como vereador, sou um elo, serei um elo entre a sociedade e o executivo para resolver os problemas do cidadão e dar a ele uma melhor condição de vida. Vereador, eu quero lhe agradecer. A honra foi toda nossa. Muito obrigado, Fábio, e muito obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais e TV Câmara. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Almir Kaddouri, do PSDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.